Tchau, gente! Valeu, Ronaldo, muito obrigado. Boa noite para você que está em casa. Excelente quinta-feira, JC está começando. Para você seguir muito bem informado aqui na tela da TV Cidade. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você. E o JC de hoje traz uma história impossível de não causar revolta. Uma menina de apenas 12 anos era abusada pelo próprio pai desde os 7. E durante todo esse tempo, 5 anos, ela suportou a violência em silêncio. Mas resolveu falar. Na verdade, ela preferiu escrever. Fez uma carta para a própria irmã relatando os abusos. No texto, obtido pelo Jornal da Cidade, letras infantis relatam uma história pesada e pedem ajuda. Ainda hoje, aqui no JC, você vai saber o conteúdo na íntegra dessa carta e qual foi o desfecho dessa história. O Jornal da Cidade desta quinta-feira está só começando e hoje você vai ver também. Empregada doméstica é mantida em cárcere privado por patrão de 80 anos. PMs acusados de matar 14 pessoas em Milagres são autorizados a voltar às atividades ostensivas. Homem estaria perdido há mais de uma semana na Serra da Aratânia, em Pacatuba. Secretaria de Saúde diz que pacientes do Gonzaguinha de Messejana serão remanejados para o do José Walter. E pelo segundo dia, motoristas de ônibus param um terminal em Fortaleza em busca de aumento dos salários. No futebol, mudança. Dorival Júnior troca o Ceará pelo Flamengo. E depois de reunião, está decidido. Castelão não vai fechar para a reforma do gramado. O Jornal da Cidade desta quinta já está no ar. Pelo segundo dia seguido, motoristas de ônibus pararam mais um terminal em Fortaleza. Desta vez, o de Messejana por 2 horas. 2 horas de coletivos parados e passageiros sem saber o que fazer, atrasados para os compromissos do dia, já que de novo foram pegos de surpresa pelos protestos. Verônica até apoia a reivindicação dos trabalhadores, mas gostaria de ter sido informada. Nós aqui queremos resolver nossos objetivos, alguma coisa mesmo para nós suprir a nossa necessidade. Não é correto com a nós, a população. Eu acho que deveria ter sido avisado. Pronto, o certo, pelo menos isso. A mesma opinião tem Ana Cristina. A população tinha que ser avisada, entendeu? Não mandasse deixasse os motoristas em casa, não abrisse os terminais e avisasse para a população. Porque eu, graças a Deus, eu tenho condições de sair daqui e pegar outra autopista, outra condução. Tem pessoas que estavam com uma simples passagem e que vão ter que ficar aqui até liberar. Quem chegava ao terminal de Messejana no coletivo tinha que descer e entrar a pé. Esse usuário estava indignado. Isso aqui é para fazer na garagem, né? Aqui não. Terminar a população aí tudo jogada e nós aqui. E agora? Ficar aqui 2, 3 horas, tem que pegar o Uber para ir para casa agora. Os motoristas ouviram atentos as demandas do sindicato e os próximos passos da campanha salarial. A categoria está pedindo aumento de 15,8% no salário, 25% para a cesta básica e vale-refeição, além de garantir o mesmo salário de motorista para os manobristas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, as paralisações têm acontecido porque o sindicato patronal saiu da mesa de negociação salarial, querendo prorrogar a convenção coletiva para o mês de outubro. A categoria não está aceitando, né, essa prorrogação e nós queremos que o Sindiones volte para a mesa de negociação e venha a oferecer um reajuste salarial nos pisos e em todas as causas econômicas, na cesta básica e no vale-refeição. Mas o Sindônibus disse que vai manter a convenção coletiva de trabalho vencida em maio deste ano por mais 6 meses. Em novembro, os patrões garantem que vão voltar a conversar com os funcionários. Um homem de 31 anos estaria perdido há mais de uma semana na Serra da Aratânia, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. No último contato que ele fez com a família, disse que estava ferido e desorientado. Carlos Henrique Costa, a polícia já está sabendo desse caso? Boa noite. Tudo bem, Alexandre? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Está sim, a família desse homem procurou a polícia logo após a ligação que ele fez e registrou o boletim de ocorrência, que é o primeiro passo nessa situação. O nome dele é o Emerson, né? É o Emerson, Emerson do Nascimento Gomes, mora no distrito de Pajuçara, lá em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. E aí está desaparecido desde sexta-feira, quando informou para a família que sairia de casa para ir a uma igreja, só que desde então não voltou.
A polícia, o Corpo de Bombeiros também foram acionados para realizar essas buscas e aí, claro, as investigações, as buscas são realizadas na Serra da Aratanha. A família informou à polícia que ele estava sofrendo muito porque ligou desorientado, dizendo que estava ferido por conta de alguns espinhos e galhos lá na região de Mata Fechada da Serra da Aratanha. Claro que a gente acompanha de perto esse caso e procura entender como tudo vai funcionar. Alexandre, volto com vocês. Obrigada, Carlos. E olha, está preso o homem suspeito de agredir e maltratar o enteado, uma criança de apenas 6 anos de idade, na cidade de Milagres, na região do Cariri. No sábado, a polícia chegou até ele após receber denúncias de vizinhos durante um patrulhamento na rua. Esse menino já estava internado no hospital com várias lesões, onde permanece, mas em estado de saúde estável. A mãe também teria participação no crime e no mesmo dia foi presa. E os policiais militares acusados de matar 14 pessoas em Milagres, na região do Cariri, em dezembro de 2018, foram autorizados a voltar às atividades. E às atividades ostensivas na rua Anderson Lima. Boa noite para você. É isso mesmo, Bianca. Boa noite para você, para o Alexandre e para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal da Cidade. Esses 20 policiais receberam autorização para voltar a trabalhar nas ruas, mas apenas com uma exceção. Eles não podem atuar no município de Milagres, que foi onde ocorreram essas 14 mortes. A decisão é do juiz Otávio de Oliveira de Moraes, da comarca de Milagres. Ele acatou esse pedido da defesa dos agentes e ressaltou que o afastamento dos policiais prejudica o trabalho de segurança pública aqui no nosso estado. Os agentes viraram réus depois que uma quadrilha invadiu a cidade de Milagres. Isso foi em 2018. Eles tentaram atacar 2 agências bancárias. E nessa troca de tiros com os criminosos, desses 20 policiais com os criminosos, 6 reféns e 8 bandidos, infelizmente, acabaram morrendo pelos reféns, A gente está falando, infelizmente, pelos reféns. E 8 bandidos acabaram morrendo. E agora eles viraram réus e agora podem voltar aí a trabalhar nas ruas do nosso estado de acordo com essa decisão da Justiça. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Anderson. Em vez de instantes, idoso de 80 anos é preso, suspeito de abusar sexualmente e manter a empregada doméstica em cárcere privado. E já no próximo bloco, reunião entre governo e clubes decide que Castelão não vai fechar para a reforma.
A Secretaria do Esporte, a Superintendência de Obras Públicas e os clubes cearenses se reuniram hoje para discutir o fechamento da Arena Castelão para a manutenção do gramado. Mas a decisão ficou com a governadora Isolda Sela. O superintendente de Obras Públicas apresentou a proposta para fechar o Castelão por até 90 dias, trocar todo o gramado e a parte de drenagem. A ideia era iniciar os trabalhos já a partir de segunda-feira. Entretanto, de acordo com a Federação Cearense de Futebol, não há possibilidade nenhuma de fechar o Gigante da Boa Vista nesse momento. Não agora, chegar a partir do dia X, agora em junho, e para o PV, sem a mínima estrutura. O PV hoje tem um termo de ajuste de conduta do Ministério Público para 10 mil torcedores. Ceará e Fortaleza têm atualmente uma média de mais de 20 mil sócios torcedores por jogo cada time, o que já seria mais que a capacidade máxima do estádio Presidente Vargas. Infelizmente, hoje o estádio Presidente Vargas, até por conta da limitação, mesmo se ele tivesse com a capacidade lotada, por conta da demanda dos jogos que nós vamos ter e os níveis de jogos que nós vamos ter das competições que estamos disputando, e ficou inviável para esse momento. Que só funciona se for com diálogo, com entendimento. O gramado é o que todo mundo vê, mas um estádio como esse é banheiro, é acesso, é catraca, é ar-condicionado. De fato, a decisão final será tomada pela governadora do estado, Isolda Sela. Na tarde desta quinta-feira, durante esta reunião que houve na sede da Secretaria de Esporte, foram traçadas diversas soluções para esse problema da grama na Arena Castelão. O certo é que Ceará e Fortaleza descartam totalmente mandar seus jogos no PV neste primeiro momento. Só que o Ministério Público do Estado afirma que a capacidade que o estádio tem hoje de 10 mil torcedores pode ser dobrada nos próximos dias. A gente imagina que muito em breve, a única pendência que ficou, algumas pendências pequenas, mas que a segurança foi importante. Por exemplo, a questão de monitoramento, e que no momento está sendo feito esse monitoramento, esses equipamentos já estão sendo providenciados. Vamos levar tudo que foi pontuado, as ponderações dos clubes, da federação, até do próprio Núcleo de Defesa do Torcedor. Importantíssima a presença aqui do Ministério Público, que defende os direitos do torcedor no nosso estado. Levaremos todas as informações para que a governadora possa tomar a decisão em prol do futebol cearense. O certo é que até o fim da temporada, se não houver nenhuma mudança, os jogos vão acontecer na Arena Castelão. Como a grama vai suportar, só o tempo vai dizer. Graças a Deus, Graças a Deus prevaleceu o bom senso e o nosso futebol, o Campeonato Brasileiro, de um modo geral, não terminou para nós. Vai continuar. Era um absurdo, na minha visão, paralisar e interditar o Castelão. Ainda bem que é um assunto encerrado, o campeonato vai continuar. Vamos continuar levando aquele público extraordinário que comparece. A gente vê os estádios por aí, bem pouquinha gente. Aqui é superlotado, aqui é festa. Então seria realmente punir o torcedor, punir o sócio-torcedor, punir o futebol de um modo geral. Essa era uma notícia. A outra não é muito boa, O nosso querido Dorival Júnior não é mais técnico do Ceará. Aceitou proposta do Flamengo e se manda, vai embora. Vai treinar pelo menos 3 meses o Flamengo. Sim, 3 meses. Porque técnico do Flamengo só está treinando o time uma média de 3 meses. Aí tira o time. É um grande time, foi um grande convite. O Ceará serviu, mostrou ao Brasil um grande técnico. Ele mexeu realmente, deu uma nova feição ao time do Ceará. Mas surpreendeu a todos nós aceitar essa proposta do time do Flamengo. Todo mundo quer progredir, evidentemente, e treinar. Um dos maiores times de futebol do Brasil, sem dúvida alguma, foi para ele um bom negócio. Só que, escutem bem, treinador do Flamengo só está durando 3 meses no máximo. Deus queira que você se dê bem, meu querido técnico do Ceará, ex-técnico do Ceará, Dorival Júnior. Boa noite e até amanhã. A gente segue falando de futebol, porque fora de casa o Ceará venceu o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro.
No primeiro tempo, Rodrigo Lindoso lançou a bola para Mendoza, que abriu o placar no estádio Independência. Na volta do intervalo, foi o artilheiro do Vovô que voltou a marcar, fechando o placar. Ceará 2, América Mineiro 0. Com o resultado, o Vovô acumulou 13 pontos na tabela, chegando ao 12º lugar. O próximo desafio do Alvinegro no Campeonato Brasileiro será o Goiás, domingo, às 4h, no estádio Serra Dourada. Farias já disse, né? O técnico Dorival Júnior não comanda mais a equipe do Ceará. Foi a bomba que soltaram hoje no futebol cearense. Carlos Henrique Costa, qual é o novo clube do treinador? Flamengo, né? Agora, ex-vovô Flamengo. Conta mais sobre essa história pra gente, sobre essa mudança. Rapaz, Bianca, foi uma bomba mesmo que aconteceu hoje em Porangabuçu. Dorival Júnior não comanda mais o Ceará nesta temporada. Falta só o anúncio oficial por parte do Ceará. O anúncio oficial por parte do Flamengo, da demissão do técnico Paulo Souza, já foi feito agora no início da noite. O Dorival deixa o Ceará depois de 73 dias, 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ele foi procurado pelo Flamengo, ele já treinou o Flamengo num passado recente, foi demitido depois de algumas polêmicas, mas decidiu por voltar ao clube carioca para um contrato até o fim da temporada. Por volta de 6 meses ele deve treinar o Flamengo de acordo com esse contrato. Lembrando que o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, segundo as especulações e o que a gente conseguiu apurar por aqui também, foi contactado, foi sondado, mas decidiu ficar no Fortaleza até o fim da temporada e não aceitou o convite do Flamengo. O Alvinegro de Porangabuçu agora tenta um novo técnico para anunciar pelo menos até o fim de semana, quando enfrenta o Goiás, lá no estádio Serrinha, lá em Goiânia. A gente, claro, aguarda mais novidades e traz para vocês a qualquer momento. Ok, Carlos, obrigado. E daqui a pouco, às 8h, o Fortaleza vai enfrentar o Goiás na Arena Castelão. O objetivo é tentar embalar uma sequência de vitórias e deixar para trás a zona de rebaixamento. Apesar que, mesmo vencendo hoje, o Leão ainda permanece no Z4 na lanterna. Com 12 pontos conquistados, o Goiás ocupa a 15ª posição, 5 acima do Fortaleza, que está lá na última posição com 5 pontos. A partida você acompanha ao vivo nas rádios do Grupo Cidade, AM 860 e Jovem Pan News 92,9. E hoje é dia de vídeo novo no JC Business, no canal do GC+, lá no YouTube. E o entrevistado da semana é Jório da Escócia, dentista, empresário, que, entre outros assuntos, vai falar sobre a entrada massiva da estética nos consultórios odontológicos. Nosso bate-papo vai subir às 8h15, mas antes a gente confere um pedacinho aqui no JC. QR Code na tela. Esse mercado de estética e a possibilidade de quem fez odontologia trabalhar nele abriu muitas portas. Muito. Na verdade, a estética, o trabalho com a estética, ela é multidisciplinar. Hoje não é só o médico, não é só o cirurgião plástico, não é só o dermato, não é só o dentista, mas também os biomédicos, também eles têm esse lado e esse espaço para poder trabalhar. O mercado está saturado, doutor Jório? Eu acho que para um bom profissional a gente consegue trabalhar bem. Acho que o importante é você procurar se diferenciar. Como? Com técnicas novas, agora técnicas com embasamento científico, com a base, não é aquilo que me disseram, a gente tem que ter um embasamento científico e estudar. E atenção agora para essa dica. O IBGE abriu um novo concurso para contratar recenseadores que irão trabalhar no Censo 2022. O QR Code já está na tela. São mais de 616 vagas, a maioria para Fortaleza. E o trabalho deve durar em média 3 meses, mas pode ser prorrogado. As inscrições devem ser realizadas até a próxima quarta-feira, dia 15 de junho. O candidato precisa ter nível fundamental. A remuneração será por produção. No Crato, região do Cariri, o dia hoje foi de cuidar de um dos pontos turísticos da cidade, a Cascata do Limoeiro. Um grupo se reuniu para recolher o lixo deixado para trás. A ação reuniu integrantes das secretarias de Meio Ambiente, de Crato e do Estado. O objetivo foi recolher o lixo espalhado em plena área de proteção. Nosso intuito é fazer essa coleta para impedir a contaminação do local onde eles fazem o seu lazer. No trajeto de aproximadamente 500 metros, os ambientalistas recolheram muito lixo, principalmente sacolas plásticas e latinhas jogadas até nos leitos dos rios.
Creus é moradora da área e vê com frequência o desrespeito ao meio ambiente. Vem muita gente de fora, o pessoal não são atualizados, às vezes pessoas que não têm estudo e não têm conhecimento assim de como conservar melhor o planeta, né? A área faz parte do Geossítio Batateiras, do Geoparque Araripe. Na base da Chapada, existem dezenas de nascentes que abastecem vários rios e riachos. O lugar recebe visitantes de toda a região, como o Damião e o filho da Alessandro. Não gosto muito quando vejo o lixo, não tem? Vê muito lixo? Não gosto não. O que é que você vê normalmente? Da vez eu vejo latinha jogada, e às vezes eu pego, jogo no lixo. A Cascata do Lameiro é um dos principais pontos turísticos de Crato. O local se destaca pela beleza das quedas d'água do rio Batateiras. Mas, infelizmente, o espaço tem sido afetado pela ação do homem. Se você seguir aqui nesse trecho do Rio da Cascata, você vai observar que nós temos pocilgas que jogam os dejetos dentro do rio, esgotos que caem dentro desse rio. Então cria-se também aquela ideia de que porque a água é corrente, ela é limpa. Mas a verdade, a água é corrente, mas ela está suja. E 3 pessoas foram presas 11 anos depois de espancar, matar a pedradas e jogar o corpo de outro homem em um rio. Esse crime ocorreu no dia 31 de dezembro de 2011, na cidade de Barro, região do Cariri, isso durante uma bebedeira. Anderson, ao longo de todo esse tempo de lá até hoje, esse trio estava escondido, é isso? Boa noite para você. Oi, Alexandre, boa noite para você, mais uma vez, boa noite a todos. É isso mesmo, foram mais de 10 anos aí de buscas por esse trio que foi identificado como João Tarcísio Valério Leite, de 57 anos, Francisco de Assis dos Santos, de 32, conhecido como Diana, e Francisco Alci de Moura, de 56 anos. Eles foram localizados na zona rural do município de Mauriti, depois aí de uma grande operação que começou no domingo. Agora, como é que foi esse crime, Alexandre, que aconteceu em plena virada do ano? Esse trio estava numa bebedeira, convidou a vítima, o Pio Amâncio Neto, de 43 anos na época, e eles ficaram lá nesse açude, lá no município de Barro, às margens da BR-116. Mas o Pio quis ir para casa e o trio não concordou. Começou ali uma confusão, a vítima começou a ser agredida com socos, pontapés, pauladas, e aí o trio percebeu que de fato a vítima estava morta. Decidiu então jogar o corpo nesse açude. Não parou por aí. Pegaram os documentos e as roupas da vítima, levaram para casa dele e disseram para a mãe do Pio que ele tinha se afogado. O corpo foi localizado no dia seguinte, mas agora, Alexandre, depois aí de mais de 10 anos, esse trio finalmente está atrás das grades. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tardou, mas não falhou, né? Que absurdo esse crime. Na volta do intervalo, a situação dos Gonzaguinhas aqui na capital. E você vai ver também os detalhes da carta escrita por uma menina de 12 anos para denunciar os abusos cometidos pelo próprio pai.
Assaltantes vestidos com farda escolar roubaram a arma e o colete do vigilante de um colégio em Forquilha. Câmeras de segurança flagraram todo o crime. Passava das 8 da noite e as aulas aconteciam normalmente. Em um dos corredores da escola Elza Gorsch, em Forquilha, região norte do estado, as câmeras de segurança registram a chegada de 2 supostos alunos. Eles estão fardados e seguram livros. Tudo não passava de um disfarce. Eles seguem direto para onde estava o vigilante da unidade de ensino e apontam as armas para o rosto do profissional. Em seguida, tomam a arma e o colete balístico dele. O homem não reage e vira de costas a pedido dos criminosos, que fogem correndo do local. A dupla, que estava de máscara, ainda não foi identificada pela polícia. Pelo menos 5 vigilantes foram alvos de criminosos só este ano no Ceará, segundo o sindicato que representa a categoria. Parte das abordagens aconteceu em escolas públicas, quando os bandidos invadiram as unidades de ensino para roubar a arma e colete dos profissionais. Para quem faz a segurança desses lugares, a sensação é de que a qualquer momento pode se tornar a próxima vítima. Este vigilante, que prefere não se identificar, relata o medo de seguir na profissão. A gente vem para dar segurança para o colégio e, na verdade, nem a gente mesmo tem segurança, né? Que a impunidade é total. O presidente em exercício do Sindicato dos Vigilantes do Ceará diz que as ações contra os profissionais diminuíram, mas ainda assustam toda a categoria. A gente vê aquela cena, dois bandidos, 2 elementos com a arma apontada, engatilhado para o trabalhador. É uma sensação muito difícil, só sabe quem já passou por uma cena daquela, e é muito difícil. Neste outro caso, em fevereiro deste ano, os bandidos invadem uma fábrica de gelo em Fortaleza. As imagens do circuito de câmeras mostram quando os 3 homens chegam e abordam o vigilante que está na portaria. Eles tomam a arma do profissional e fogem logo em seguida. Cada dia as coisas estão só piorando. A gente já foi relatado aí já muitos e muitos casos em relação a isso. A gente pede providências às autoridades em relação a esses fatos, providência, que esses elementos possam ser capturados, ser presos. Na porta de uma escola, né? O perigo para as crianças. E olha, 3 pessoas foram presas suspeitas de matar um jovem de 19 anos no bairro Papicu, aqui em Fortaleza. Um rapaz ficha limpa. De acordo com a polícia, ele foi alvo dos tiros porque o irmão era integrante de uma facção criminosa. O corpo de Pedro Lucas Marques de Lima, de 19 anos, foi localizado em uma cova rasa nas proximidades de uma lagoa, onde fica situada a comunidade Pau Fininho, após buscas realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Companhia de Busca, Resgate e Salvamento com Cães do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, os suspeitos teriam invadido uma residência na tarde do último domingo, no bairro Papicu, e arrebatado a vítima, que foi levada para a comunidade Pau Fininho, onde foi assassinada. A mãe da vítima chegou a gravar a entrevista quando o filho desapareceu. Ele ficou botando de refém eu, a minha nora e o Lucas. E elas foram para cima do Lucas dizendo que ia matar ele, que se ele fosse envolvido ia matar ele. Meu senhor, eu não sou envolvido. Eu não sou envolvido. Eu sou o trabalhador. Eu não tenho... eu não sei nem o que é esse negócio de facção. Ainda de acordo com as investigações, o homicídio teria sido motivado pela disputa entre organizações criminosas, visto que o irmão da vítima faz parte de um determinado grupo criminoso naquele bairro. A vítima era irmão de um faccionado, de um integrante de organização criminosa, e os autores, ao identificar essa condição de irmão, a executaram por essa rivalidade entre essas facções. Após tomar conhecimento dos fatos, policiais civis realizaram diligências que resultaram nas prisões em flagrante de 3 suspeitos. 3 aparelhos celulares foram apreendidos. Foi efetuada a prisão em flagrante desses 3 indivíduos que já possuíam diversas passagens criminais por roubo, furto, integrar organização criminosa, tráfico de drogas. Eles foram autuados por homicídio qualificado, integrar organização criminosa e ocultação de cadáver. A polícia segue em diligência com o intuito de identificar e capturar outros participantes do crime. Uma mulher que trabalhava como empregada doméstica ficou trancada por 13 horas no local de trabalho e só foi libertada após a chegada dos guardas municipais. Carlos, volta aqui para o nosso link.
Durante todo esse tempo, ela ainda sofreu abusos do patrão, que é um idoso de 80 anos. Isso, Bianca. Segundo o relato dela, o idoso ainda passava as mãos nas partes íntimas dela, né? Algo realmente muito absurdo. Essa informação chegou à polícia através de um tio da vítima que veio do interior aqui para Fortaleza para trabalhar como empregada doméstica. Aí o grupo de operações especiais da Guarda Municipal foi até a residência no bairro Amadeu Furtado, que o idoso a princípio não deixou as composições entrarem, né? Só que os agentes da segurança pública ouviram os gritos da mulher, que depois de muita luta conseguiu sair da residência aí com o apoio dos guardas municipais. O certo é que o idoso foi preso em flagrante por manter a empregada doméstica, essa moça que veio do interior de 20 anos, em cárcere privado e vai responder por esse crime. Volto com vocês. Absurdo, né? Independentemente da idade de quem pratica um crime como esse. E um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos de idade. Anderson, essa menina denunciou o pai por meio de uma carta que ela escreveu para a irmã dela. É isso? O Anderson vem trazendo essas informações para a gente. Esse caso que realmente chama a atenção, gera revolta para todos nós, porque essa jovem escreveu essa carta para a própria irmã, fugiu de casa e a irmã encontrou essa carta e conseguiu finalmente dar um desfecho para essa história. Conta para a gente, Anderson. É isso mesmo, Alexandre. É uma história absurda, não é? Essa menina, ela contou nessa carta alguns dos momentos difíceis de horror que viveu com o homem que deveria exercer o papel de pai. Ele, de 34 anos, ele foi preso lá no município de Caucaia. Agora, essa carta, ele foi preso hoje de manhã, viu, Alexandre? Essa carta, essa menina escreveu, como eu disse, para a própria irmã. E nessa carta ela disse que era abusada desde os 7 anos de idade. Portanto, o pai aí foi enquadrado no crime de estupro contra a filha, agora de 12 anos de idade. Esse fato, como eu disse, havia sido denunciado já na Delegacia da Mulher lá de Caucaia, isso no ano passado. Desde então a polícia começou a ouvir muitas pessoas, começou a ouvir testemunhas e começou também a investigar toda essa situação. A vítima diz na carta que ela sofria esses abusos, mas ela conseguia disfarçar porque era muito forte, conseguia disfarçar bem. Todo dia ela dizia também que era uma criança feliz, mas depois disso, por dentro, ela estava desmoronando. Ela saiu de casa e disse também que só voltaria para denunciar ele, e foi o que aconteceu. E agora, esse indivíduo já se encontra à disposição da justiça e a menina certamente está recebendo todo o apoio psicológico desde então. Alexandre e Bianca, eu volto com vocês. Anderson, obrigado. É um caso absurdo que a gente vai seguir acompanhando e trazer mais detalhes aqui no Jornal da Cidade. Fortaleza conta hoje com 3 hospitais gonzaguinhas. Um na Barra do Ceará, um no José Walter e um em Messejana. O do José Walter vai ser reinaugurado no próximo mês. E quando isso ocorrer, o da Messejana deve fechar as portas para a reforma. Mas a mudança tem gerado reclamações e até protestos. Foram quase 2 anos de obras e finalmente o Gonzaguinha do José Walter ficou pronto. A inauguração acontecerá mês que vem. O novo Gonzaguinha do José Walter foi construído em um terreno próximo ao hospital antigo, que não parou de funcionar durante todo esse tempo. Este hospital Gonzaguinha do José Walter é um hospital que está sendo concluído com menos de 2 anos de obra, né? Então tem exatamente 22 meses que a obra começou e a gente tem essa alegria de estar apresentando para vocês essa nova estrutura, triplicada de tamanho, né, com toda a condição de se trabalhar o que a população precisa e os profissionais também. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, essa mesma estratégia não pode ser adotada no Gonzaguinha de Messejana, porque lá o terreno é pequeno e não dá para construir um novo hospital ao lado do antigo, como aconteceu aqui no José Walter. Por isso, o Gonzaguinha de Messejana fechará as portas para o início das obras e os pacientes que antes eram atendidos lá passarão a vir para cá, para o Gonzaguinha do José Walter. O hospital que tem no Gonzaguinha da Messejana, ele não tem mais condições de ser reformado, é uma estrutura antiga, anacrônica, completamente fora de norma e que já gasta-se muito tentando mantê-lo funcionando. Então a decisão foi de construir um novo hospital maior, né, com os espaços necessários. Aqui, como a gente pode ver no Gonzaguinha
do Zé Walter, lá na Messejana. Os profissionais da saúde que trabalham no Hospital Gonzaguinha de Messejana não concordam com o fechamento da unidade para a construção do novo hospital. E por isso fazem protestos desde a semana passada para tentar impedir que o Gonzaguinha feche as portas. As pessoas que dependem dos atendimentos ambulatoriais irão ficar sem essa assistência. Então não é justo com a comunidade. A prefeitura acredita que em 2024 o Gonzaguinha de Messejana deve estar pronto. Vai ficar parecido com esse, até o perfil do hospital é muito parecido. Ele é térreo também, o terreno lá é suficiente para a gente fazer um hospital térreo. Os moradores da Messejana estão preocupados com a situação. Acham inviável os atendimentos serem transferidos para o José Walter. A comunidade é carente, sofrida, não tem como se deslocar para outro bairro. Então é uma situação que nós estamos sofrendo na pele, vamos sofrer. O JC termina aqui, mas antes eu quero dar uma dica. Passa lá no portal GC+, e confere onde Luiz Esteves vai ficar aqui no Grupo Cidade de Comunicação, viu? O Magão é da cidade, né? Passa lá que tem toda a informação completinha para você. Magão é da cidade chegando cheio de novidade. Vai lá no GC+, confere qual vai ser o programa que o Luiz Esteves vai estar à frente aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Forte abraço para você, até amanhã. Boa noite. Até amanhã, tchau.